A reflexão de hoje está baseada em Romanos 8, 28 e traz como título Vivendo em meio às dificuldades. Sou o pastor Sadraque e convido você para junto participarmos do culto a Deus que faremos amanhã, domingo. Também estaremos ministrando a ceia do Senhor. O templo fica localizado na Cidade Nova 6, Avenida Arterial 5, número 652. Vivemos em meio às dificuldades. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É muito comum o homem questionar a Deus quando se encontra em dificuldades. Neste momento também é comum manifestar a sensação de estar só. O homem precisa entender que Deus não está em guerra com a humanidade. Embora muitos, por desconhecê-lo, acabam julgando o culpado pelas coisas que acontecem. Na verdade, Deus está sempre agindo a nosso favor e não contra. É exatamente isso que nos diz o texto em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vivemos em meio às dificuldades, mas nunca estamos só. É certo que com a dificuldade vem a oportunidade de moldarmos o nosso caráter. Outro dia falamos que em tudo devemos dar graças, pois cremos que mesmo atravessando dificuldades, quando dirigida por Deus, tem como finalidade melhorar as nossas vidas. O livro de Romanos diz assim: porque a tribulação produz perseverança, que produz experiência, que produz esperança. O escritor e pregador Rick Warren, em seu livro Uma Vida com Propósito, destaca a seguinte frase: as circunstâncias da vida são passageiras, são temporárias, mas o caráter é eterno. Todo plano de Deus é bom, sendo Ele onisciente, sabe sempre o que é melhor para o homem. Então, por que sofremos? Por que passamos por dificuldades? Certamente porque somos desobedientes. Eu não tenho dúvida que na hora da dificuldade o homem recorre a Deus. Recorre a Ele com pedido de socorro. E porque muitas vezes se tem a sensação que não somos ouvidos. Certa vez o apóstolo Paulo orou por 3 vezes a Deus. E nessa oração ele pedia para que fosse retirado dele o seu problema. Problema esse que o próprio apóstolo classifica como espinho na carne. E a resposta de Deus a Paulo foi enfática. Ele diz assim: Paulo, a minha graça te basta. Precisamos aprender que, em alguns casos, precisaremos viver com a nossa dor. E isso serve para nos tornarmos pessoas melhores. Deus conhecia Paulo e sabia muito bem o porquê de não retirar o espinho da sua carne.
espinho esse que o fazia sofrer. Quando olhamos para a situação que o mundo se encontra, ficamos aflitos. Se olharmos para nós mesmos e vemos a nossa incapacidade, ficamos deprimidos. Mas quando dobramos os nossos joelhos e olhamos para o alto, encontramos Cristo. E aí sentimos paz e podemos descansar. Meu querido, expresse sua alegria ao Senhor, apesar das circunstâncias. E lembre-se que em algum momento as dificuldades vão passar. 2 Coríntios 4,17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Pense nisso e vamos estar orando nesse momento. Senhor Deus e Pai, graças te damos por nossas vidas, Senhor. Te agradecemos porque podemos recorrer a Ti nas dificuldades. E te pedimos, Senhor, que venha ao nosso encontro, ao nosso auxílio, em nome de Jesus. Amém e amém.